Porque muita gente não está entendendo, eh, a relevância desta contratação do Flamengo, hein. O Flamengo, gente, está trazendo para o seu elenco um dos melhores meio-campistas do mundo. Sempre tem alguém do contra, que vai falar assim: "Ah, mas nos últimos anos ele estava na reserva do Arsenal". É um fato, estava mesmo, mas entrava em muitos jogos e continuou sendo importante. Ele tem 33 anos. Para o nível lá do futebol da Europa, para uma equipe do Arsenal, né, que joga a Premier League, ele começou a perder um pouco de espaço. Não que ele tenha deixado de ser importante, mas ele não era mais titular absoluto como nos anos anteriores. Aí as pessoas do contra, que tem muitas, falam assim: ah, tá vendo, vai trazer um jogador que é reserva de lá, gente. Esses caras que jogam na Europa, e nós tivemos no próprio Flamengo grandes exemplos recentemente, Rafinha, Felipe Luiz, que hoje é o treinador do Flamengo. Atualmente nós temos o Alexandro. O que que o Alexandro está jogando? É um absurdo. Esses caras, quando vêm para cá, com o nível de futebol, de profissionalismo, de qualidade técnica que eles têm, eles acrescentam demais. E eu diria até que eles sobram na turma. E o Jorginho é isso. Ele é um meio-campo espetacular. E eu fico imaginando aqui, porque é o seguinte, gente. O Flamengo já tem um meio-campo que conta com Eric Pulgar, Dela Cruz, que é uma dupla de volantes, pô, fantástico. Aí você tem Arrascaeta, o melhor meia da América, e Gerson. Você vai juntar a esse povo todo Jorginho. Você acompanha a carreira do Jorginho? Eu vou trazer para você a história do Jorginho, para você entender melhor. Vamos lá, olha aqui. Jorginho. Muito bem. Gente, ele é de Imbituba, Santa Catarina. Mas ele tem uma história muito curiosa. Assim, ele jogava lá na terra dele, né? Nas categorias de base lá, e ele foi descoberto por uma dupla. Essa história é bem interessante. Essa história é bem legal. Ele foi descoberto em 2007 por dois caras, Ricardo Pritiantelli e o ex-goleiro Giovanni Galli. Eles eram olheiros do Hellas Verona, da Itália. E viram aquele jovem jogador de Imbituba atuando nas competições ali de Santa Catarina. E decidiram, na época, desembolsar 35 mil euros para tê-lo em Vêneto. Ou seja, ele não jogou no futebol brasileiro. Aí ele foi para lá em 2007 e ficou nas categorias de base do Hellas Verona. Aí ele foi emprestado a uma equipe chamada San Bonifacese em junho de 2010 para jogar a segunda divisão lá, para ganhar experiência, atuando em 31 partidas, marcando gols, fez 31 gols nesse time lá em 2010. Lembre-se que ele chegou lá no Hellas Verona em 2007, ficou em 2010, foi emprestado para essa equipe lá da segunda divisão. Aí ele fez 31 gols, deu 10 assistências e retornou ao Hellas Verona em setembro de 2011. E aí ele começou a se firmar. Né? Começou a se firmar, começou a evoluir. E aí o histórico dele é esse aqui que vocês estão vendo. Ó.
Ele jogou no Hellas Verona de 2007 até 2010 na base. Aí foi emprestado para o San Bonifacense. Aí em 2011 ele retorna para o Hellas Verona. Eu me lembro que eu transmiti muitos jogos do Jorginho no futebol italiano, porque nessa época aqui, ó, 2012 até 2018, o Fox Sports transmitia o campeonato italiano. Então eu acompanhei muito de perto os jogos do Jorginho. Ele arrebentou no Verona. Aí ele foi para o Napoli, gente. E aí foi a ascensão da carreira dele. 2013 ele ficou no Napoli até 2018, participou de um time que depois da equipe do Maradona, na oportunidade, foi considerado o melhor time da história do Napoli, até aparecer essa equipe recentemente, que conquistou 2 campeonatos italianos. Então ele foi um cara muito marcante lá no Napoli, ficou lá por 5 temporadas. Aí em 2018 ele dá um salto ainda maior na carreira, ele vai para o Chelsea, e no Chelsea ele ficou lá por 5 temporadas, e ganhou. Daqui a pouco eu vou dizer os títulos dele aqui. Ganhou muita coisa no Chelsea. E esteve no Arsenal nos últimos 3 anos. E aqui nós vamos pegar, ó, olha aqui. Nesta última temporada, ele fez 27 jogos, 1 gol. Ou seja, ele é um cara que ele estava jogando. Ele não era titular, mas ele entrava bastante nas partidas. Em 2023-24, ele jogou 36 vezes. Em 2022-23, ele jogou 16 vezes, mas porque ele chegou na metade da temporada, lá no Arsenal, né? Aí segue aqui a carreira dele e tal, as transferências, aquela coisa toda, e os títulos conquistados por ele. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui? Mas ele ganhou. Deixa eu pegar aqui a relação direitinho dos títulos conquistados pelo Jorginho. No Napoli, ele ganhou a Copa da Itália 2013 e 2014, que foi um título valorizadíssimo na história do clube, porque foi o primeiro título pós-era Maradona. O Napoli ficou anos sem ganhar absolutamente nada. E eu me lembro bem que eu fazia essas transmissões lá da Itália no Fox Sports e foi uma comoção, porque o Napoli voltou a ser campeão. E o Jorginho era um pilar desse time. Ganhou também a Supercopa da Itália 2014. Aí no Chelsea ele foi campeão do mundo em 2021, ganhou a Champions League 2020-21, ganhou a Liga Europa 2018-19, eu estive lá nessa final em Baku, narrando pelo Fox Sports, e ganhou a Supercopa da UEFA em 2021. Ele se naturalizou italiano em 2017. O Tite, quando assumiu a seleção brasileira, tinha a ideia de convocá-lo para a seleção brasileira. Mas ele, na oportunidade, achou melhor ir para a seleção da Itália, analisando que teria mais chances por lá, né? E ele seguiu o caminho do futebol italiano e simplesmente ele foi campeão da Eurocopa com a Itália, sendo um dos grandes destaques. Outro título muito especial, porque a Itália tinha ficado fora da Copa do Mundo de 2018, né? A Itália vinha numa crise, que aliás se estendeu depois para a Copa de 2022, que a Itália de novo não foi. E no meio desse período surgiu uma geração italiana que o Jorginho foi um pilar do meio-campo e ajudou a equipe a conquistar a Eurocopa, né? E ele, como prêmios individuais, esteve na seleção da Liga Europa 2018-19, seleção da Liga dos Campeões da UEFA 2020-21, ou seja, as competições europeias que ele ganhou, ele foi escolhido como o melhor meio-campista porque ele estava nas seleções. Ele esteve na seleção da Eurocopa 2020, ou seja, ele arrebentou também na Eurocopa. Ele esteve na seleção. Melhor jogador da Europa 2020-2021. Terceiro lugar na Bola de Ouro em 2021, gente. Em 2021, ele foi o melhor jogador do mundo. Ele só perdeu para 2 caras. Ele foi o terceiro melhor jogador do mundo. Vocês estão percebendo o nível de jogador
que o Flamengo está trazendo, me desculpem, quem fala mal dessa contratação fala por desconhecimento total e absoluto. O Jorginho é um jogador que, como diz o Bruno Henrique, ele coloca o meio-campo do Flamengo e o time do Flamengo em outro patamar. Ele é um craque. Ele é um craque. E ele é um cara que ele pode jogar como primeiro volante, é a dele, ali na posição do Pulgar, mas ele se adapta perfeitamente como um segundo volante, onde joga ali o Dela Cruz e o Gerson ter jogado, mas ele pode jogar um pouquinho mais à frente também, porque ele tem a capacidade de construir o jogo, de ver o jogo. Ele, taticamente, ele é muito inteligente. E ele acha passes, ele quebra linhas, ele tem essa capacidade de criação de jogadas, ele tem uma visão de jogo extraordinária. Então, ele vai qualificar o meio-campo do Flamengo muito mais do que já é qualificado. Porque, na minha opinião, sem o Jorginho, o Flamengo é o time que tem o melhor elenco da América e um time que tem o melhor meio-campo da América, né? Então, isso aí é muito importante pelo seguinte, gente, ele está chegando e se tudo der certo, o exame der certo, ele assinar o contrato direitinho, por isso o Flamengo ainda não anunciou, ainda faltam detalhes, mas se tudo der certo e ele for realmente confirmado, é uma aquisição para o Mundial de Clubes extraordinária, porque ele está acostumado com isso. Jogar competição da FIFA, jogar competição internacional, enfrentar esses times lá de fora, ele faz isso todo dia, toda hora. A mesma coisa o Danilo, a mesma coisa o Alexandre. Então o Flamengo vai ganhando experiência e lideranças muito positivas e muito profissionais com esses caras. Com esses caras. Então eu reputo uma contratação espetacular do Flamengo. Grande contratação. Esqueça a idade. Primeiro que ele é novo ainda, 33 anos no futebol de hoje, com as condições físicas e fisiológicas e de nutrição e de preparação física, os caras que são profissionais, que se cuidam, eles têm uma vida longa no futebol. A gente tem aí alguns exemplos. E esses caras que o Flamengo está trazendo, Danilo, Alexandre, agora o Jorginho, são profissionais. Caras que se dedicaram à carreira, né? O Jorginho é um cara que tem um histórico muito pequeno de lesões. Então, reputo como uma contratação top e que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo e não estão valorizando. Boa parte delas não entende. É a mesma galera que falava que o Danilo, aquele lá da seleção, quando vê o Danilo jogando no Flamengo é uma outra parada, né? O Alexandre, esse Alexandre aí, é a mesma coisa também do pessoal que se desfez do Alexandre, esse Alexandre, não sei, porque fica com a imagem da seleção brasileira que muitas vezes o cara não se apresentou bem num determinado momento. Gente, esses caras são nível top do futebol mundial. O Flamengo está contratando jogadores realmente de uma envergadura, de um quilate muito grande, olha, espetacular. E vai para o Mundial de Clubes com esses caras, com o melhor elenco da América. O Flamengo vai para lá para participar, para disputar, para desfrutar, né, para mostrar a sua capacidade ao mundo. Mas olha, vai jogar. Primeira meta, conseguir classificação para as oitavas de final. Chegando lá, a partir daí, vamos ver o que pode acontecer.